Casa na Unidade fica aqui na Vila Madalena, eu sou Adriano. Eu vou fazer um painel que é o que aconteceu nos 9 meses mais importantes da sua vida e como a liberação dos traumas de nascimento ou a diminuição dos traumas de nascimento para quem vai nascer, concepção, gestação, parto e primeiras horas, pode ajudar a gente a se conectar mais com pessoas, com a nossa mãe, com a natureza e com essa terra. Então, esse é o painel que eu vou fazer na Casa na Unidade. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Podem abrir os olhos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui na Virada Sustentável, que é um evento de 4 dias que está acontecendo por toda São Paulo, que tem a ideia realmente de propagar a sustentabilidade, né? A interdependência que existe entre nós, como uma lei, a impermanência, estamos aqui de passagem, e a lei de causa e efeito. Isso é sustentabilidade, a gente poder observar que a gente não vai ficar aqui muito tempo, vamos ter que deixar esse planeta para outros, que tudo que a gente faz tem um efeito no planeta, para os outros, e que nós estamos conectados. É um pouco óbvio isso, né? Mas a gente ainda não está lembrando bem dessa lição nesse mundo, não é verdade? A gente está engateando como humanidade a perceber que existem essas leis. E eu vou falar um pouquinho porque, a partir de um ponto de vista, de um início da história que está conectada com o nosso nascimento. Vocês já pararam para estudar o nascimento de vocês? Já pararam para querer saber como que foi que ele aconteceu? E como que pode ser que isso talvez ainda esteja reverberando na sua vida? Como isso talvez ainda esteja agora aqui? Como isso daí você está recriando várias vezes na sua vida? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês desse estudo do nascimento, que vai ser muito bom para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Tudo bem para vocês? Estão chegando? Virada sustentável. Ok. Voltamos. Sustentabilidade desde o nascimento. Eu faço já há um bom tempo um trabalho aqui na casa, eu sou fundador. Aqui é a Casa na Unidade, quem está vindo a primeira vez. Eu sou fundador dessa casa e trabalho com autoconhecimento, primeiro de uma forma pessoal, desde, sei lá, mais de 20 anos atrás, por uma necessidade mesmo de me autoconhecer, de perceber que tinha coisas que eu não estava conseguindo lidar com elas. E nessa jornada de autoconhecimento, bem-vinda. Nessa jornada de autoconhecimento, eu estudei em muitas linhas. Comecei com a linha xamânica, que é um estudo através da natureza, né, dos elementos, da água, como esse capacitador do sentir, como a terra, como capacitador dos sentidos, o ar da nossa mente e o fogo, o espírito, a consciência. Para mim esse foi um estudo que abriu muito para mim na época, o autoconhecimento. Depois eu fui estudar bastante na Índia, aí eu conheci a energia Diksha e também através da Oneness University. Eu acabei indo para lá muitas vezes, levei grupos também. Já fui 12 vezes para lá, já levei junto com a Inayá e com outros parceiros, sei lá, umas 300, 400 pessoas também para conhecer essa universidade de autoconhecimento que existe, que é uma Harvard de espiritualidade que existe na Índia, gigante. Harvard porque no sentido de que também eles têm muitos campos, é muito bem estruturada também. E nesse lugar,
quando eu já estava bem aprofundado no trabalho de autoconhecimento, eu tive contato com algo que eles chamavam lá de 4 cestos, 4 baskets, tá? O que significa? A gente chegou a fazer alguns trabalhos para aprofundar o que nós recebemos em termos de impacto em 4 estágios da nossa vida que são essenciais. A concepção, como foi que ela aconteceu? O que estava ao redor do momento da concepção, da sua concepção? O que estava ali? O que foi printado naquele momento? Esse é o momento quântico da nossa existência aqui na Terra, que prepara o jogo para tudo. É ali que começa tudo. É onde a semente é plantada, assim como a semente é o fruto. Como era isso? Fui desejado? Não fui desejado? Meus pais disseram sim, depois que ficaram sabendo da gravidez, ou eles disseram não. Isso tem um impacto, isso cria uma memória, e eu vou explicar um pouquinho depois para vocês. Então esse é o primeiro cesto. O segundo, ele fala depois dos 3 meses, né? Porque a concepção, ela vem até antes da concepção mesmo, e vai até os 3 meses. Por que 3 meses? É quando a gente consegue, vamos dizer assim, não tem mais volta. Porque até 3 meses ainda pode se abortar, vamos dizer assim. E é um momento ainda de estabilização. Às vezes pode ter um aborto natural mesmo. Então, passou de 3 meses, você entra no segundo cesto, que é o período de gestação. O que você recebeu nesse segundo cesto? De informação, alimentação, pensamentos, cuidados inclusive, dentro da barriga da sua mãe. Isso vão ser os precursores das suas emoções, daquilo que você já sente até hoje. Começou o trabalho de parto, começa aquilo que se chama o terceiro cesto, que é o delivery. É a hora onde você faz a transição, onde você deixa de ser um ser da água para se tornar um ser do ar. É onde você vai começar a socializar, porque até então você não estava muito social. Era você e a sua mãe. E ali aquelas pessoas que estavam em volta. Mas ainda não existia um contato profundo. O primeiro e grande profundo contato é com a nossa mãe, que é altamente estruturador do nosso ser. E depois que nós nascemos, o quarto cesto, que são as primeiras 6 horas. Tem gente que chama até a primeira hora da hora de ouro. É uma hora assim, de absurdo impacto que a gente recebe de informação do meio que está ao nosso redor. É um momento onde você vai poder... Qual é a sua capacidade de ser protagonista, de ter a atenção nessa vida? Ela vem nesse momento, porque é o seu momento de nascer. Se aquilo foi dado com uma forma onde você foi importante, era um rito de passagem, você sente que realmente você tem o seu espaço. Se isso foi feito muitas vezes de forma mecânica, você sente talvez que você não tenha recebido essa devida atenção ao chegar aqui. Então é a forma como você sente que você é recebido pelo mundo. Então, existe uma coisa muito importante sobre o nascimento que eu vou abrir para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse trabalho, hoje, que nós vamos fazer, só para explicar um pouquinho também para vocês, qual que é o propósito desse encontro? Esse encontro é uma abertura, um bate-papo. Eu faço trabalhos que são processos, que a gente aprofunda tudo isso de uma forma bem profunda mesmo, onde você mergulha para sentir também o que pode ter acontecido
no seu nascimento e trazer uma nova consciência para isso. Hoje a gente vai trazer informação, tá? Não é um trabalho que nós vamos fazer nenhuma vivência de processo para entrar dentro de um estudo para sentir. Porque a cura para os processos de traumas do nosso nascimento, elas precisam de 3 coisas, tá? Vocês vão entender depois por que é importante fazer um dia, trabalhar isso, algumas vezes talvez na vida. A primeira coisa é você primeiro tem que se autoconhecer a partir desse lugar. O conhecimento, ele abre a porta para você fazer uma transformação. O conhecimento, ele traz consciência. A consciência é o fogo, é a luz, que quando você vê, já transforma. Então você tem um trabalho de ver e de se autoconhecer e você, claro, se liberta de muita coisa, porque você vê muitas verdades a partir do autoconhecimento. Mas esse é o primeiro estágio. O segundo é você trazer isso para a emoção. É importante você fazer uma transformação e sentir aquilo também. Porque existem coisas que aconteceram que estão gravadas aonde? No inconsciente. Aonde fica o inconsciente? Fica aqui? O inconsciente, ele fica no corpo. Tá? Então o nosso inconsciente é gravado no corpo. Ele tem toda a memória, toda a informação que você recebeu nesse mundo, nessa vida, está gravada no seu corpo. Então, depois você ter o autoconhecimento, saber abrir o seu corpo para poder sentir, é quase como se o autoconhecimento fosse, ok, eu permito você sentir isso que eu acho que é importante. Aí você sente e depois, por terceiro, essa transformação tem que ocorrer no corpo. Fisicamente, alguma coisa vai se transformar também, porque você viu, sentiu e permitiu o corpo se transformar, tá? Hoje nós vamos trabalhar autoconhecimento, basicamente. Tudo bem para vocês? Ok? Para quem está em casa também. Essa é uma maravilha, né? Que a gente tem, tá ao vivo, né? Uma coisa só nos tempos de hoje, né? Tanta gente quis vir, e a gente até falou para não vir porque estava cheio. Mas tem gente aqui que pode assistir em casa. Então, vamos começar. A capacidade de amar, ela é em grande parte organizada e construída durante o período de nascimento. A capacidade de amar é organizada e construída principalmente durante o período de nascimento. Vou explicar isso para você. Quem falou isso não fui eu, é um médico que estuda nascimento, Michael Audin, um francês, uma pessoa muito respeitada na área médica, que estudou e estuda, está vivo ainda, é um senhor. A partir de uma história que ele percebeu sobre o nascimento, começou a transformar, ele era também um obstetra, ele começou a transformar a forma também dele trabalhar, porque até então ele fazia os nascimentos como a maioria dos médicos sempre fizeram. Em um caso, em uma situação onde ele percebeu que um ser, um bebê, quando nasceu, sofria muito, tocou ele percebeu que existia uma consciência ali, que estava pedindo socorro. Então a nossa capacidade de amar, por que ela é construída no nascimento? E como isso pode ajudar a gente também a construir uma nova sociedade? Tudo aquilo que a gente coloca de consciência e de amor para o ser que está chegando, isso vai ajudar, obviamente, a ele ser mais receptivo, ele ser mais calmo e mais amoroso. O amor e a consciência são aquilo que nutrem a vida. Quando a gente se sente amado, a gente se sente protegido, a gente se sente conectado, a gente sente que pode confiar no outro e na vida. Quando a gente não se sente amado, quando a gente não se sente conectado com o outro, criamos vamos dizer assim, um software de sobrevivência
que nos ajuda a poder sobreviver. Esse software, a gente pode chamar ele de ego. Como nesse mundo a gente nasce sob várias circunstâncias onde a gente recebe uma quantidade de amor e de consciência muito limitados, a gente acaba vivendo uma grande parte da nossa vida ainda identificados com esse programa de sobrevivência chamado eu. Eu preciso cuidar de mim. Eu sou um ser em mim mesmo. Eu não estou conectado com o outro e preciso fazer por mim as coisas para conseguir sobreviver. Porque o mundo ainda não é algo que eu posso confiar. Então, no momento do nascimento, dependendo do grau de consciência que seus pais estavam e a capacidade deles de entrega e de amor, você recebeu mais sim. Dependendo a forma como eles estavam vivendo e aquelas circunstâncias daquele momento, você recebeu não. Esse sim e esse não para a sua existência. E é bem comum realmente. Hoje nesse mundo, segundo estudos, mais ou menos 60% das pessoas nascem sem um tipo de planejamento ou serem desejadas. Bastante gente, né, que vem pra cá, assim, tipo, quase que, sabe, bota o pé na porta e entra. Porque não é uma coisa assim, preparada. Não existe uma informação ao jovem, aos casais, sobre a intenção de trazer um filho ao mundo. Essa intenção ainda não é muito clara e as pessoas trazem os filhos ao mundo sem saber muito bem por que eles querem esses filhos. Não é assim? A maioria. Eu mesmo vim para esse mundo e não fui desejado no sentido assim, vamos ter um filho. Foi um momento de muito tesão, como diria minha mãe. Que bom, ela estava bem feliz. Ela disse que foi a bimba do ano. Pelo menos isso, né? Você não está assistindo não, né, mãe? Enfim, ela não tem Instagram, ainda bem. Mas também ela ia adorar ouvir isso. Mas é verdade, pronto. Mas a gente vem por diversas formas. Às vezes as pessoas vêm a esse mundo porque os pais socialmente precisam ter um filho. Ou a mãe está ficando velha. Ou preciso de alguém para cuidar de mim. Quantas intenções existem e variáveis existem para trazer um filho no mundo? Diversas. Essa intenção marca, de uma certa forma, o propósito daquilo que você veio aprender. A concepção, ela fala sobre o propósito daquilo que a sua alma veio aprender nesse mundo. O que ela veio aprender não é necessariamente o que ela veio fazer. É algo que a alma dela está precisando desenvolver. Vamos supor que ela não tenha sido desejada e ela tenha sido bem recusada, assim, quase abortada e nasceu. Então esse é um ser que vem com um grau de não grande, correto? O que ele cria desde o início? Se minha mãe não me amou, meu pai também não me quis, quem vai me amar, quem vai me querer? Isso está imprintado no estudo da alma dessa pessoa. Ela vem com um grande grau de sentir-se não desejada, de não encontrar o seu lugar, de achar que ela não devia estar aqui e que não existe amor. Muita gente vem aqui para esse planeta com esse print, tá? Não é pouca, bastante. Mas isso também é um estudo. Não existe uma coisa que esteja errada, tá? Mas é um estudo. Então, não fui desejado, fui rejeitado. O que eu posso aprender com a rejeição? O que eu posso aprender com esse não? O que eu posso aprender com a rejeição? Vamos supor que você é uma pessoa que sente sempre que é rejeitado. Podem falar. Geralmente é o oposto. Qual seria? Sim. Isso, aceitação, acolhimento. Você vai ter que aprender a fazer isso para você mesmo.
Ou você faz isso para você, ou você vai realmente sofrer bastante tentando achar que alguém vai te dar isso. Porque não vai. Você vai buscar isso na codependência, no outro, ou você vai aprender a acolher essa dor que existe aí. Isso é um exemplo. Então o nosso nascimento, ele marca esse ponto realmente onde a gente veio aprender as coisas aqui. O que eu vim aprender? E também como eu me sinto dentro de um corpo físico. Se eu me sinto bem ou não, se era para estar aqui ou não. E existem graus de você ser desejado ou não, tá? Tem gente que foi bastante rejeitada, tem gente que foi muito querida, muito amada. Tem gente que foi planejada. Na Holanda, por exemplo, tem um estudo que diz, se eles fazem lá para... Depois da década de 50, eles começaram a fazer trabalhos com jovens para orientá-los a não ter filho de qualquer jeito. Né? Porque a coisa do jovem é isso, né? Ele tá com aquele monte de hormônio lá, o negócio tá borbulhando, e vai, transa e faz filho. Não tem muita informação. É isso que acontece com as camadas mais pobres, não é verdade? Não tem muita informação, faz filho pra caramba. Só que não tem essa intenção, não sabe nem como cuidar. Vem com uma carga de escassez enorme, de pobreza, de dificuldade, e aí depois de rejeição. Pouquíssima consciência. Então isso cria esses seres, eles já vêm com essa carga de defesa muito maior, de segurança para a vida. Na Holanda eles fizeram um estudo aonde eles chegaram a um índice de 60% a 70% dos bebês serem desejados e planejados. Já foram para a Holanda? Eu já tive a oportunidade de estar lá. É um povo muito pacífico, muito culto, e existe uma peculiaridade na sociedade holandesa, é que tem pouquíssima violência, estão sempre fechando presídio. Eu lembro de ter visto isso agora recentemente, fecharam um outro presídio, e utilizam muito pouco o sistema de saúde. Adoecem bem menos. Isso é um dos impactos que existe em criar uma sociedade onde você tem uma intenção e sabe qual é a consciência que você tem para trazer aquele filho ao mundo. A melhor consciência seria trazer esse filho ao mundo para quê? Para dar o melhor que você tem, para que ele possa dar o melhor que ele tem para o mundo. Essa é uma intenção legal, não é? Para poder servir a humanidade. Não por um objetivo pessoal. Para entregar aquele ser para a vida. Para que ele possa desenvolver o melhor dos seus dons e talentos, para que ele possa entregar o melhor dos seus dons e talentos para a vida. Você vai, claro, criar pessoas muito criativas. Isso já desde o início vai ser plantado isso. Desde o início, esse ser vem já com uma facilidade de encontrar o seu propósito nesse mundo. Porque quando muitas vezes a gente vem para cá sem uma intenção, sem um propósito, o que acontece? Pode ser que durante muito tempo na sua vida você ainda não saiba o que você veio fazer aqui. Faz sentido? Por isso que tem tanta gente hoje trabalhando com essa coisa de coaching, propósito, porque existe uma sociedade gigantesca sem saber para onde ir. E que não está feliz aonde está, porque não sabe o seu lugar. Ok? Um ponto importantíssimo. E aí nós somos gestados. E quais são as condições dessa gestação? Como que é feita essa gestação? Qual o grau de consciência que está sendo colocado quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe? Então, você pode imaginar que o grau de consciência que você vai receber
depende muito daquilo que a sua família, a tua mãe recebeu. Começa pela alimentação. Qual o tipo de alimentação que ela ingeriu enquanto estava grávida? Eu sinto um pesar muito grande para essa nova geração, principalmente as pessoas que têm menos condições financeiras, porque elas não comem mais comida, elas comem produtos alimentícios. Elas comem embutidos, industrializados e muitos produtos com agrotóxico. Então isso, obviamente, prejudica a formação física desse ser. Isso prejudica a saúde. Isso vai reverberar lá na frente também. Hoje nós temos uma sociedade focada em doença, não é? Qual é o principal comércio que você encontra no bairro? Farmácia. Você pode dar uma volta aqui, ó. Você vai ver 3, 4 farmácias. Às vezes uma do lado da outra. E sempre tem gente. Mas não é só por causa da gestação. Principalmente por causa do parto. Já já chega a isso. E aí, o que mais que você recebeu da sua mãe em termos de, então, de alimento? A consciência, qual a consciência que ela tinha dessa alimentação para você? Ela bebia? Ela fumava? Ela usava drogas? Óbvio que isso vai influenciar bastante na sua formação cerebral. Bebês, mães que passam fome, os nenês, os bebês nascem subnutridos e com cérebro menor. Isso já não preciso nem colocar tantas pesquisas porque tem várias por aí. Então, qual é a qualidade também emocional que a sua mãe tinha quando ela estava grávida? A qualidade emocional que a sua mãe estava durante a gravidez, naquele momento da vida dela, é transmitida através dos sentimentos, das emoções que ela vai colocando na sua corrente sanguínea. Essa qualidade emocional são precursores das suas emoções hoje. É aquilo que você acredita como sendo que você precisa sentir para conseguir alcançar o sucesso. Qual é o sucesso? Qual é o sucesso de um feto? Nascer e sobreviver. Então a gente está falando aqui de algo que está marcando para nós um roteiro. O roteiro da vitória. O que eu tenho e o que eu recebi nesse roteiro de vitória? Tudo que estava sendo colocado para você ali dentro é algo que você inconscientemente acredita ser necessário para alcançar essa vitória que aconteceu, pelo menos para nós que estamos aqui. Correto? Então vamos supor que a minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai. Ela não conseguia me dar atenção. Ela estava mais preocupada com aquele homem que podia estar traindo ela. Qual tipo de emoção que eu vou atrair para a minha vida, por exemplo? A sensação de abandono e de ciúmes. Por que eu sinto o que eu sinto? Já parou para se perguntar por que eu sinto o que eu sinto? Por que essas emoções, essas coisas estão sempre aí? E eu atraio situações para sentir mais disso. Você vai encontrar respostas no seu nascimento. Principalmente naquilo que a sua mãe sentiu. O que ela pensou,
como ela se comunicou, como ela contactou com você, tudo isso está formando o seu ser. Então você é alimentado fisicamente, emocionalmente, pelas águas, pelas emoções, e mentalmente também pelos pensamentos. Vamos supor que a sua mãe fosse uma mulher que estava com muitos pensamentos de perder você, ou que você não fosse perfeito. O que você acha que você vai sentir? Buscar a perfeição. Oi? Vou buscar a perfeição. Mais ou menos, não. Medo. Medo. Medo de morrer. Medo de não acontecer. Hoje eu não vou me aprofundar em muitos exemplos, tá bom, gente? Eu estou fazendo e passando para vocês um panorama geral do processo. Porque geralmente eu faço isso em 5, 6, 7 horas. Hoje eu estou dando... Mas esse medo você vai sentir e vai atrair situações para isso. Então, o que ela pensou, o que ela passou para você nessa gravidez? Como você foi alimentado de pensamentos, emoções, alimento? Já é estudo de que 10% do nosso DNA é biológico. E aí, no projeto Genoma, eles descobriram que 90% eles chamavam de DNA silencioso. Aí depois veio uma vertente que chamou de DNA lixo, porque eles não sabiam dizer o que era. Tipo, não serve para nada. Aí recentemente descobriram que esses 90%, sabe o que é? Informação. Óbvio que a natureza ia mandar uma coisa muito mais complexa do que a gente podia entender. Então 90% do que nós somos constituídos é informação. Consciência ou inconsciência. Mas é muita informação. Temos gravado no corpo memória de todos os nossos ancestrais. Não é pouca coisa. Temos gravados, nossa senhora, é um hardware assim, tipo, se você comparar, são 4 milhões de gigabytes do inconsciente para 4 mil gigabytes do consciente. É muita informação que nós temos gravados no nosso corpo. Então nós recebemos muita informação. Essa informação, ela fica, a maioria delas, inconsciente. Tem o propósito de ajudar a gente nessa vida a cada vez mais se tornar consciente também. Porque vamos supor que nessa informação vem uma memória de abuso, de que você precisa de abuso ou de abusar ou de ser abusado, que é algo bem clássico nesse mundo, ou de abandonar e ser abandonado. Você vai buscar repetir isso para honrar a sua ancestralidade. Mas isso é inconsciente. Porque conscientemente você não gostaria de fazer isso, né? De abusar ou ser abusado. Mas por que permite? Por que isso acontece com você? Porque existe uma memória que está ali, que foi plantada em você. Por isso que as constelações familiares, terapias transgeracionais, elas estão trabalhando para voltar e liberar essas memórias. Então, na nossa gestação, a gente recebe muita informação. É um ótimo momento para quem vai ter filhos ensinar crianças, por exemplo. Você aprende muita coisa dentro da barriga da mãe. Tanto de coisa boa quanto coisa ruim. Tem, por exemplo, uma paciente minha que ela teve a gravidez muito jovem, 17, 18 anos, e ela era bem intensa, vamos dizer assim, e o marido dela, companheiro, né, depois virou marido, era uma pessoa que também brigava muito e um pouco violento. Então, durante a gestação ela ficou grávida, né, sem um preparo, sem um planejamento, eles brigaram muito. Nasceu,
essa criança, ela separou desse primeiro marido, casou com uma outra pessoa. Hoje é um tipo de pessoa que, assim, mora num lugar maravilhoso, canta mantra, trabalha pela consciência global, faz, sabe, reza e tudo. Mas o menino, na escola, na hora do recreio, é o cão chupando manga. Tanto que chamaram ela até um tempo atrás e falaram assim, a gente quer saber se aconteceu alguma coisa, acontece alguma coisa, qual é o ambiente da sua casa? Porque a gente tá com problema com ele. Ela falou, não, o ambiente da minha casa é maravilhoso. Eles, puxa vida, o padrasto dele é muito legal, eu cuido muito bem do meu filho, a gente é uma família consciente que trabalha para a paz global e zilhões de coisas assim. Ela só foi entender realmente que o menino tinha essa necessidade de conflito depois que ela descobriu que descobriu que essa gestação dela levou ele a ter a necessidade de entrar em conflito. Então o menino está sempre brigando. E até ela pode ajudar ele agora um pouco mais por causa disso. Só para vocês terem um exemplo de como que isso pode acontecer. Chegamos ao ponto onde é o nascimento. O nascimento é um momento realmente muito, muito importante. Tudo bem, querida? Tudo bem. Um momento de transição. Só tem uma coisa que se compara com o nascimento nessa tua vida. O que é? A morte. Em termos de impacto, de transição. Obviamente a gente tem muitas outras transições, as mulheres ainda têm mais marcos ainda. Acho que o que pode se comparar um pouco ao seu nascimento é o nascimento de um filho que você possa ter, dependendo como ele foi feito. Esse marco para as mulheres é poderosérrimo. O nascimento, seu nascimento, ele marca, ele dá a base da sua personalidade, como você vai sentir as suas relações e como você vai lidar com as transições. A gestação marca a qualidade da sua vida. O que você atrai na qualidade da sua vida? Vamos colocar mais um exemplo só de gestação. Vamos supor que era muita falta. Não tinha. Ai, mais um filho. Meu Deus, mais uma boca. Não tenho dinheiro, estamos desempregados. Você deve estar passando perrengue financeiro, não tá? Porque é uma coisa que você não sabe, mas você acha que precisa. Preciso do perrengue financeiro para ter sucesso. É inconsciente, tá, gente? Aí, então, a gente vem para o momento do nascimento. O momento do nascimento, ele é essa transição em que você vai desenvolver, a sua percepção da realidade, vai ajudar a moldar a sua personalidade e também a forma como você se relaciona com o mundo. Como é que é essa relação? É amistosa? É boa? Sou querido? Sou amado? Sou desejado? Não sou? Isso fica printado em nós. Se você veio através de um parto natural, quantas pessoas aqui vieram de parto natural? Quantas vieram de cesárea? O resto, né? Hã? Não tem, né? É um ou outro mesmo. O parto normal tem variações. Ele pode ser induzido, pode ser de fórceps, ele pode ser com a mãe anestesiada. Hoje existem algumas coisas que são feitas, pode ter uma episiotomia, que é um cortezinho, onde gera uma dor. Enfim. O parto natural, ele é mesmo um processo onde você faz essa transição por você. Ele capacita você a sentir mais a sua força.
porque você faz ele acontecer junto com a sua mãe. Da mesma forma que você faz ele acontecer junto com a sua mãe, esse trabalho conjunto dá uma sensação de conexão. Essa sensação de conexão, ela não é só algo de uma impressão, ela é também fisiológica. Porque no nascimento do parto natural, vai para a corrente sanguínea do bebê e da mãe, é produzida aquilo que se chama um coquetel de hormônios de amor. Já ouviram falar? Existe um coquetel, um shot de hormônios. Uau, que delícia. Tudo bem, vocês que não receberam, tá? Calma. Tem solução, tá bom? O pessoal que fica de cesárea, às vezes fica até começa a incomodar um pouquinho o assunto. Fala, puxa vida, né? Mas tem um propósito também, tá? Para cada processo, para cada nascimento. Não é à toa que as coisas aconteceram como elas aconteceram. Aquilo que aconteceu, a única coisa que poderia ter acontecido, quem chega é a pessoa certa, quando começa é a hora certa e quando termina também. São leis universais. Então, quando esse nascimento acontece de uma forma onde existe uma interação entre a mãe e aquele ser, e existe ali um movimento para fazer conjuntamente aquilo acontecer, hormônios como oxitocina, prolactina, endorfina até, e outros 10 hormônios são colocados na corrente sanguínea que ajudam a produzir uma série de como diria assim, sensações, mas também capacita também a saúde daquele bebê ser melhor. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar na internet e leiam um pouco sobre o que seria, né? Todo esse... Hoje eu não vou me alongar sobre todos esses hormônios, processos, para colocar para vocês uma ideia geral, que é o propósito dessa palestra. Mas existe, e isso faz com que, na hora que você nasce, quem vai estar empoderado na hora que você nasce, se você nasce no parto normal? A mãe. Então você vai se conectar com quem está mais empoderado ali naquela sala. A mãe está mais empoderada. E é também a pessoa que você com certeza mais conhece. Na verdade é a única. Então você também quer essa conexão. Essa conexão vai trazer para você a sensação de ser amado e ser acolhido imediatamente, no momento mais importante até então da sua existência. E eu acredito que também não deva ter um momento mais importante que esse, porque enquanto você era um ser dentro da barriga, depois você sai, imagina, né, gente, você não é daqui, você apareceu aqui pela primeira vez, você não conhece mais nada, você nunca viu esse mundo, nunca olhou nos olhos de ninguém, aí de repente, né, tá você 0 quilômetro ali nesse mundo. Que mundo é esse? Se ele aconteceu sob circunstâncias de paz, de calma, de aconchego, de nutrição, ele vai fazer com que você se sinta melhor. Quanto menos coisas acontecerem num processo de nascimento, menos e mais silêncio, aconchego, proteção, penumbra, calor, sabe? Pessoas, né? Menos movimento, poucas pessoas. Tudo isso a natureza já mostra que é o jeito correto de fazer, porque os animais fazem assim.
né? Não tem um espetáculo acontecendo quando nascem os animais, assim, um monte de bicho ali, todo mundo olhando. Não é que nem o Rei Leão nascendo, não é? É a mãe e os filhotes. No máximo ali é o pai protegendo aquela história toda acontecendo, né? O macho. Mas é uma coisa bem simples. Bem animal também. Nós somos animais. Então, quanto mais animal, simples, acolhedor, mais naquele momento que o ser sai e nasce, ele, logo se for para o peito da mãe, ele conecta com ela. E aí é importante a mãe olhar nos olhos, sentir, ver, validar a presença daquele ser. Nesse momento vai acontecer o quê? Depois daquela turbulência enorme, você vai se sentir seguro, você vai se sentir amado e protegido. Mas acontece que nesse século que passou, principalmente a partir de 1950, houve uma inversão desse trabalho, aonde essa sociedade, vamos dizer, patriarcal chegou ao ponto de desempoderar as mulheres para se empoderar, para ajudar esse processo a acontecer. Só que esse ajudar estava com algumas segundas intenções também. Não era só ajudar. Tanto que em 1950, aqui em São Paulo, eram 3,6% de partos que aconteciam em hospitais. E em menos de 5 anos isso chegou a 50%. Por que chegou a 50%? Porque chegou um trabalho muito grande da rede médica, de laboratórios, de hospitais, colocando que isso era o correto e a necessidade da mãe seria melhor atendida e seria muito mais seguro se isso acontecesse dentro de um hospital. Sendo que não existia nada que provasse que não era seguro acontecer dentro de casa. Mas é isso que eles fazem por aí, né? Contam algumas histórias, colocam um pouco de medo e pronto, daqui a pouco tá todo mundo. E aí começou que a maioria dos partos que eram domiciliares começaram a acontecer aonde? Nos hospitais. Primeiro eles foram para os hospitais com a intenção, inclusive, de ajudar aqueles bebês nascerem ainda no parto humanizado, parto normal. Durante um bom tempo, os hospitais tinham altos índices de partos naturais e pequenos quando começaram a surgir mais cesarianas ainda. Só que a gente chegou agora a um absurdo da rede privada fazer 80% de partos em cesariana. A rede pública ainda faz 45% a 50%. Mas também agora estão tentando dizer para as mulheres, né, através de uma lei aí que essa Janaína Pascoal está querendo colocar, de que as mulheres podem escolher as cesáreas sem indicação médica. E aí pronto, tudo vai virar mesmo uma indústria de nascer só a partir de cesariana. Quais são os impactos que nós temos com relação a isso? São diversos como sociedade. Para você que nasceu de cesariana, é importante você conhecer esses impactos, porque você lida com eles todos os dias. E se você conhecer o que pode ser que esteja programado através disso, você vai ter uma
opção de escolher com consciência não fazer aquilo que o programa diz para você fazer. O programa é essa coisa inconsciente que faz você sentir o que você sente e agir como você age. Alguns chamariam isso de karma. Ó, meu karma. É meu karma sentir isso. É meu karma isso sempre acontecer. Porque é repetitivo. Todo esse processo de nascimento cria aquilo que se chama roteiro de nascimento. E não é só o roteiro de nascimento, cria também a mentira pessoal, que é uma mentira, crença, pensamento mais profundo que você tem a respeito de si mesmo e da vida. E que faz você acreditar em alguma coisa traumática que possa principalmente ter acontecido no seu nascimento. Como, por exemplo, a vida é acompanhada de muita dor, ou sempre de abandono, ou eu não vou conseguir completar as coisas. Eu não vou aprofundar todas as crenças que existem nas diversas formas de ser concebido, gestado e parido. Vou colocar um pouquinho mais só sobre a cesariana, porque eu acho que né, a maioria está pedindo. Para vocês terem uma ideia de como que isso pode impactar a vida de vocês. E até para quem também estiver em casa. Aliás, se vocês puderem colocar aí, quem estiver assistindo, se vocês nasceram de parto normal ou cesariana, tá? Aí eu também vou ter uma ideia. Então, a cesariana, vocês conhecem a história da cesariana, como começou? Segundo diz a lenda, César, imperador romano, ele estava para ter um filho que seria o herdeiro do império de César. Só que a mulher dele estava com uma gravidez de altíssimo risco e no momento, ali perto do nascimento, os médicos da época disseram assim: César, ou é a sua mulher, que vai sobreviver, ou é o seu filho, porque não dá para salvar os dois. Quem César escolheu? Gente, imagina, César é um tipo Bolsonaro, assim. O filho, né? Escolheu o filho, o herdeiro. É esse que vai ser o embaixador dos Estados Unidos. Brincadeira, tá? Enfim, esse que vai ser o dono de tudo isso aqui que eu tenho. Então, esse filho, claro, criou uma grande mágoa de toda essa situação, porque você tem a mãe que morre no seu nascimento, você vive a vida achando que você é um monstro, que você é uma pessoa perigosa e que coisas terríveis podem acontecer na sua presença. E uma culpa enorme. Só que essa culpa também veio acompanhada de uma raiva muito grande do pai, que também era inconsciente, porque tudo isso também aconteceu porque o pai desejou. O ser, para vocês entenderem, em todo esse processo do seu nascimento, ele não é inconsciente. Na verdade, ele tem um nível de consciência que está conectado com a unidade. Esse nível de consciência que está conectado com a unidade, ele não é consciente, autoconsciente, mas ele é a unidade. Então ele é tudo que está acontecendo e ele está conectado com tudo que está acontecendo. É isso que a ciência insiste em não querer acreditar, mas estão aparecendo indícios de que isso realmente acontece, que nós temos memória de tudo que aconteceu desde a tenridade. Só que os médicos preferem achar que isso não é o caso. Tanto que também eles lidam assim com a própria doença, não é? Eles não querem saber a causa. Vamos cuidar logo desse negócio aqui, toma esse remédio. É como se tudo não tivesse causa.
só tivesse consequência. Lide com a consequência. É uma coisa bem cartesiana, separa o negócio, lida com esse negócio. Então ninguém cuida, o médico não cuida hoje da saúde, ele cuida da doença. Não é assim? São raros os médicos que cuidam da saúde do ser. Eles estão preocupados se você está doente e como você vai ser medicado para melhorar aquilo. E eles lidam da mesma forma com o nascimento. Eles não lidam com todo o processo. Eles lidam com aquilo que está acontecendo naquela hora, aquele final. Achando que você não vai lembrar de nada também, porque não tem memória. E a gente conscientemente não lembra. Só que, na verdade, todas as nossas células estão gravando tudo que está acontecendo. Todos os eventos, impressões, pensamentos, tudo aquilo ali está sendo printado nas suas sensações. Então, na hora do nascimento, vem essa transição aonde você recebe esse print. No caso da cesariana, ela é um processo onde quem se torna empoderado naquele momento não é a sua mãe. Se você vê e tiver a curiosidade de estudar isso, entra e assista um parto cesáreo. E assista um parto normal na internet mesmo. E veja como acontece. Tenho certeza que você vai sentir uma sensação incômoda. Existe um filme chamado Renascimento do Parto. O primeiro Renascimento do Parto conta a história de um bebê, de uma criança que assistia, a mãe filmou o nascimento dela cesárea, assistiu o parto e a menina bem pequenininha falou assim: você me tirou antes da hora, e começou a chorar. Porque é isso que acontece, uma interrupção do processo. A natureza tem um tempo para a fruta ficar madura. E esse tempo é o tempo que o corpo diz, não o tempo que o médico diz. Os médicos hoje estão preocupados em serem eficientes, em terem, sei lá, 10 partos por dia, ganhar 10 vezes 5, 50 mil reais, e chegar na hora que puder em casa. Um parto natural, ele não tem isso. Ele não pode, ele não tem controle sobre isso. Não é verdade? Não existe controle, porque é o tempo da mulher, é o tempo do corpo, do bebê, é o tempo da natureza. Isso não é rentável. Não é rentável. Então eles entraram no processo para começar a trazer essa coisa a ser rentável também. E ela começou a ficar realmente rentável. Tanto para os médicos, quanto também para a indústria hospitalar e farmacêutica. Porque um parto normal, você não gasta quase nada. Um parto com uma intervenção cirúrgica de médio porte é já bastante dinheiro. É bastante remédio. É anestesista, é enfermeira, é médico, obstetra, é sala, é UTI, porque muitas vezes precisa. Muita coisa que gera ali, né, dinheiro. Então essa transição, quando ela acontece sobre esse prisma, você que nasceu de cesariana, vai sentir lá no fundo da alma que existe alguma coisa que te interrompeu, que te tirou do processo natural de fazer as coisas por você mesmo. E vai fazer você também se sentir invadido, dependendo também se aquela cesárea foi uma cesárea de emergência ou se foi uma cesárea eletiva, porque isso também tem diferença.
Existe a cesárea que salva vidas. Essa causa um impacto, vamos dizer assim, de, puxa vida, que bom que tinha isso. Mas existe a cesárea que é aquela assim, tipo, o médico marca com 38 semanas porque ele vai para Aruba. Ou a mãe marca porque quer que nasce do signo de Leão. Né? Evita os virginianos. Brincadeira. Né? Mas não tem isso, gente. Tem gente que marca mesmo com a data lá, pede pra astróloga, né? Olha lá, uma astróloga aí. Fala pra astróloga que dia que é o melhor dia pra nascer. Namorada. Estamos voltando aqui com a virada sustentável, né? Sustentabilidade desde o nascimento. Estamos falando agora do parto e da cesárea. Então, onde eu parei mesmo? Que o virgem é o melhor signo. Que os médicos hoje, então, fazem as cirurgias e não respeitam esse tempo. Isso tem um impacto na nossa vida. Impacto daquilo que você não se sente respeitado. Que você sente que você não está pronto. Que você sente a vontade de alcançar as coisas, mas sente medo do que virá. Uai, como medo do que virá? Medo do que virá é assim, você ser arrancado de dentro da sua mãe e separado dela bruscamente e não sentir aquela conexão que existe num parto natural. Isso é traumático. Não tem como não ser. É traumático, inclusive, para a própria mãe. Porque ela tem a sensação de que o filho ainda não nasceu. Existe muita depressão pós-parto e existem muitas mulheres que têm filhos e que depois que têm os seus filhos, numa cesariana, sentem uma grande frustração. Vocês podem pesquisar isso na internet. Alguém aqui é mãe? Eu nasci de parto normal e os 2 partos foram cesáreas. Cesáreas. Porque a placenta estava prévia, né? A placenta prévia. Tá. No buraquinho de sair, eu não consegui ter parto normal. E você sentiu o quê? Eu tive melancolia. Melancolia, uma frustração grande. Isso. E tem essa sensação, então, assim, naquele momento onde a mulher deveria estar empoderada, porque o poder, a força de um ser vir para esse mundo é da mulher. Não é verdade? Sim, existe a força masculina que coloca essa semente lá e que ajuda a criar coisas maravilhosas. Mas essa força de trazer um ser à vida é feminina. E quando essa mulher não está empoderada, ela vai se sentir frustrada. Ela vai se sentir fraca. Os hospitais têm uma grande capacidade de frustrar as mulheres e criar várias situações onde elas são manipuladas para fazer a cesariana. Existem muitos médicos e médicas que, se você chegar neles e falar, eu quero ter um parto natural, eles falam, tudo bem, parto natural, mas eles vão levando o processo de um jeito, vai levando. Na hora que chega na hora H, eles vão inventar uma história. É o cordão, é a bolsa que é pequena, é o não sei o que é grande, é aquilo que está em sofrimento. Tem uma lista de histórias, de mentiras, infinitas não, mas uma boa lista, para justificar fazer uma cesariana. Então a cesariana está crescendo. Está crescendo também a partir da mentira. Então isso também printa em quem nasce de cesariana a sensação de que as pessoas não são éticas e elas mentem. E para as mães é uma sensação, tem muitos depoimentos na internet de mães que sentem muita raiva dos médicos. Se vocês assistiram o Renascimento do Parto, vocês vão ver vários depoimentos. Muita raiva dos médicos que fizeram isso, que elas se sentiram enganadas. Então, e ali, quem é que está empoderado naquele momento? A estrela, o obstetra, o doutor
de jaleco branco, na sala de ar-condicionado, que na verdade devia ser uma sala quentinha, mas ela é fria porque o doutor está com calor. É iluminada porque o doutor precisa ver o que está acontecendo. A mulher está deitada porque o doutor é mais prático para ele fazer assim. Então esse médico que deveria estar ajudando, está trabalhando para si e não para a mãe e para o bebê. Muitas vezes. Mesmo que ele faça o que ele tem que fazer, aquilo que ele se propõe, que é uma cesárea para você nascer. Mas ele não está considerando o que o ser está sentindo, que está vindo ao mundo. Ele não está considerando a mãe que está fazendo esse trabalho. Então ele está, vamos dizer assim, né? Ele está entrando nesse processo de uma forma abusiva. E por isso que surgiu algo que se chama nos hospitais violência obstétrica. Que agora, infelizmente, com esse governo, está tentando... eles colocaram lá no Ministério da Saúde que não existe mais esse termo violência obstétrica. Vocês acreditam nisso? As mulheres não conseguem nem mais reclamar. Porque elas poderiam processar. Poderiam, algumas até processam. Da episiotomia. Episiotomia, que é outra violência também, né? Aquele cortezinho. As mulheres pobres hoje dentro dos hospitais, quando você vai acabar dentro do hospital, se você vai na rede pública, eles cortam você por baixo. Na rede particular, eles cortam você por cima. Essa é a diferença. As pobres, eles cortam por baixo, as ricas, eles cortam por cima. As que têm para pagar, né? Porque ainda não é obrigatório e eles querem aí também, né? A ideia da Janaína Pascoal, dessa deputada, é fazer com que o parto, né, cesárea seja para todos, porque também tem uma coisa que é a justificativa dela, e tem razão por isso, o parto natural nos hospitais é feito de uma forma muito inconsciente, sem ajuda, é violento, não tem doula, não tem cuidado, é agressivo, sabe, é imposição do nascimento, é oxitocina na veia, que é o hormônio para ajudar as contrações, é episiotomia, ele também não é agradável, vamos dizer assim. É difícil também, eu entendo a dificuldade das mulheres que querem ter um parto normal numa rede pública, porque não tem conhecimento nenhum, e aí é muito difícil fazer um parto natural, né? Saber, com pessoas que não te dão atenção, aonde você não se sente à vontade, porque um princípio básico do nascimento é a mãe estar muito relaxada para conseguir fazer as contrações acontecer. Porque se ela não tem relaxamento, se as pessoas não cuidam bem, se ela não está confortável, ela não tem a contração. Porque dá medo. Aí ela contrai de medo e aí não acontece a contração. Não acontece a contração e aí vem depois, manda oxitocina. Aí manda oxitocina, a coisa também não acontece. Aí acaba indo para uma cesariana. Então, o processo todo não está feito cuidando das mães. E cuidando, né, para aquela qualidade da experiência do bebê ser agradável. Então, a gente está dos dois lados também com esses problemas, tanto no parto humanizado, também como no parto de cesariana. Então, o nascimento hoje está com pouca consciência e pouquíssimo amor. E isso tem um impacto profundo na forma como a gente sente as coisas. Como a gente vê as pessoas e o mundo. Então a cesariana de emergência, ótimo. Agora essa cesariana que vem e faz com 38 semanas e tira você muito antes da hora, vai dar a sensação de quê? Vou colocar aqui para vocês. Aqui. Dificuldade de completar as coisas. Vejam vocês de cesariana, se vocês passam por algum
tipo de coisa como essa. Dificuldade de completar as coisas. Se foi 38 semanas, que nem muita gente faz, ou se foi de emergência, depende. Mas se foi antes, você não estava pronto. O seu pulmão não está preparado para respirar ainda. E quando você é tirado de dentro, sem o pulmão preparado para respirar, porque a última coisa que se forma, dói demais nascer. Às vezes precisa até dar um tapa mesmo, porque dói. E aí sentem-se abandonados em momentos essenciais. Por que se sentem abandonados? Porque a mãe está anestesiada, ela não está conectada. Criam interrupções frequentes na vida. Outro ponto. É uma coisa assim que você acha que você precisa criar as interrupções. Precisam de expressões frequentes de toque, de afeto, por quê? Foram retiradas antes. Depende também se nasceu e foi para o colo, ou se foi para um berçário ou para uma incubadora, tá bom? As pessoas que tiveram toque têm repulsa ao toque? Não, né? Quem não precisa de expressão de afeto porque não teve o toque com a mãe. Depende muito. Às vezes você pode ter uma impressão de que você teve o toque, você recebeu, ou depende se você foi tratado. A forma, às vezes, como você é retirado, se você vê um parto, às vezes, cesárea na internet, se é uma coisa muito brusca e dolorida, você vai ter repulsa ao toque. Então, eu tenho um filho de 4 anos, foi de cesárea, ele estava transverso. Tá. Foi muito difícil da médica tirar ele da barriga. Muito difícil. Tanto que a perninha dele ficou até machucada. E ele é averso ao toque. Ele é averso ao toque. Ele não gosta muito de abraço, de beijo. A outra menina, ela já é mais carinhosa, mas o menino é bem averso. Talvez. Ok. É isso que acontece. Então, ele foi tirado, teve condições onde fez ele sofrer, o toque não foi gentil. Porque, se você tiver curiosidade de ver como acontece uma cesárea, eles não são muito docinhos não, tá, gente? Parece que tá tirando bezerro. É um negócio rápido, duro. Instrumental, gelado, tudo frio. Então, Muito rápido. é muito rápido também. Às vezes essas pessoas podem ter dificuldade, como foi invasivo, tem dificuldade de receber ajuda, mas precisam muito de ajuda. Acabam tendo mais dificuldade de confiar, sim, né? Sensação de não ter feito o que deveria ter feito, porque fica uma sensação de que eu podia ter feito, mas não fiz. O que eu podia ter feito? Eu podia ter nascido por mim mesmo. É nos dado essa capacidade de nascer por nós mesmos. A natureza deu essa capacidade, mas quando isso é interrompido, você sente a sensação de que você não fez o que deveria ter feito. Então, né, fica perfeccionista, né, Nathalie? Verdade. Não fica? Nathalie, ela identifica isso nela. A sensação de que sempre precisa fazer alguma coisa, precisa terminar o trabalho e que não está bem feito ainda. Mas a sensação que talvez você não consiga ainda fazer. E também tem o medo do que vai acontecer. Então, a transição, pensa assim, o nascimento é esse momento assim, onde você está para conquistar as novas coisas, onde você está para colocar um projeto em andamento, onde você está para casar, onde você está para conseguir algo novo. Quanto que dessa sabotagem às vezes você faz na sua vida? Vocês estão identificando sabotagens na vida de vocês? Quem identifica aqui? Sim, você identifica? 100% do pessoal de cesárea aqui identificou, tá, gente? Vocês também identificam? Né? Tô falando. Então, pode trazer, isso tudo é predisposição, tá bom, gente? Não é uma coisa matemática, mas é interessante você saber que existe essa predisposição e muitas vezes na sua vida você vai lidar com essa situação e aí essa situação chega e você trava e não sabe se você vai ou fica. Porque ali tem uma mentira pessoal dizendo assim, se você for, vai doer demais, não vá. Aí você sabota o teu projeto. Não é? Olha que suspiro até. Suspirou, né? Aí eu saboto o projeto. É por isso que você precisa ter consciência para parar de sabotar as suas coisas. Porque quando você tem consciência,
Você sabe que existe um medo inconsciente que está evitando, fazendo você evitar uma coisa. E aí você vai. Outro dia um amigo meu, né, eu tô ajudando ele, ele falou assim, cara, eu nasci de 6 meses, cara, o que eu faço? E aí eu ajudei ele a identificar várias coisas. E uma delas é essa necessidade, porque ele nasceu prematuro demais. Cesárea já é prematuro, tá? Em geral. Mesmo só quando foi de emergência que não, quando foi de, né? Mas quando foi assim, aquela coisa marcada, é prematuro. Mas ele foi bem prematuro. Então, ele tem uma vontade de crescer enorme, mas ele fala assim, quando eu falei assim, mas você tem um grande medo daquilo que virá. Ele falou, eu sou apavorado, eu acho que eu nunca tô pronto. E eu tô num momento agora da minha vida que eu quero casar, eu quero crescer aqui no trabalho, ele trabalha numa empresa grande, multinacional, estão querendo jogar na mão dele um projeto e ele tá com aquela sensação de eu não consigo. Eu falei, e agora você sabe aonde que tá essa sensação? Ela é algo do seu passado. Com consciência, você não precisa ficar mais preso nela. Você pode ir em frente. Porque a mentira pessoal é essa, eu não estou pronto. Vamos supor, tá? Lembra que eu falei da mentira pessoal? Mentira pessoal é pensamento, crença, sentimento mais profundo que você tem a respeito de si mesmo. Ela geralmente surge a partir do trauma do nascimento. Algum trauma do teu nascimento. Então, no caso dele, eu não estou pronto para fazer o que eu devo fazer. E aí, então, essa mentira bate e tudo parece que justifica, porque aí as situações da vida dele, então ele pensa, não tenho a faculdade que eu precisava fazer para ter isso, eu ainda não tenho a idade para ter o filho. Tudo, aí esse pensamento, crença, sentimento, ele acaba que você acaba criando várias situações para justificar essa mentira. Entendeu? Você reafirma essa mentira para poder dizer, é verdade. Né? Você precisa acreditar numa mentira, você precisa dizer que ela é verdade. Oh my God. Por isso que a única coisa que ajuda a gente a sair da ilusão é conhece a verdade e ela te libertará. Você tem que se autoconhecer num nível muito profundo. Porque aí você não vai cair nos buracos que você costuma cair. Você vai começar a identificar os buracos que você cai. Porque você conhece a raiz. E se você conhece esse programa do seu roteiro, você vai conhecer, vamos dizer, o mapa do seu nascimento. Tão bom quanto o mapa astral. Né? Pode fazer um pacote. Né? Cadê ela? Nem ouvi. Dá pra fazer um pacote. Porque fala exatamente mesmo. É uma coisa mágica como isso tudo está conectado. Por que medo de relações profundas? Porque você, quando foi desconectada da sua mãe, tinha uma relação profunda com ela. Aí você sai e aquela relação profunda causa muita dor de separação e de abandono. Então, a pessoa que muitas vezes tem um trauma, vamos supor, a mãe nasceu, você nasceu, tua mãe estava anestesiada. Tem gente que a mãe nasceu, ela estava com anestesia geral. E tipo, onde eu tô? Imagina, gente, que você foi abduzido para um outro mundo. É a mesma coisa que você pegar, assim, tipo, daqui a pouco pega você, daqui a pouco você aparece em outra dimensão. E aí, onde eu tô? O que eu tô? É apavorante, não é? Imagina o medo que você não vai sentir. É a mesma coisa. Você tá lá, gostosinho, não sei o que, daqui a pouco tira você de dentro. Que horror. E aí, aquela relação profunda de conexão que você tinha, ela se quebra e fica um grande medo de você novamente sentir essa dor. E isso sabota relacionamentos de formas repetitivas. Tudo isso aqui é para você conhecer também esse jeito que você lida com o seu, né, principalmente com relacionamentos íntimos e com sexualidade. Por que com sexualidade? Porque qual é e foi a maior sensação de prazer, de conexão que um dia você já teve com alguém? No útero da sua mãe.
Não tem nada que seja tão completo, tão pleno, tão seguro, quente, gostoso e tudo. A gente é esse ser de conexão profunda, tanto que nós viemos nessa programação mesmo, de dentro de uma mulher, de outro ser. Então, essa sensação de conexão profunda, quando você nasce, se ela é desconectada muito rápida, ela causa um trauma e uma dificuldade depois de relacionamentos no futuro, de conexão com o sentir, com o princípio feminino. Que é isso que a gente também está trabalhando aqui nessa palestra, que esse princípio feminino é o que conecta com você com a vida. Se conecta você com a vida, conecta você com a terra, conecta você com o outro. E aí você vai conseguir ter relações profundas e de conexão. Porque senão é difícil você ter relações profundas e de conexão quando você foi desconectado brutalmente. Fica uma marca de um trauma. E a mãe é o nosso portal. É o portal para o nosso sentir. É o portal para se relacionar. É o portal para estar junto com o outro. E por isso que é tão importante que o nascimento dos seres que venham mais daqui para frente, a gente consiga falar isso, para que é importante manter essa conexão, deixar essa conexão, sabe, dentro e fora. Porque nós vamos estar salvando o nosso planeta dessa desconexão que nós estamos tendo hoje. Estamos num momento onde estamos tendo um holocausto praticamente global, ambiental. E o que esses homens sentem por isso, principalmente, né, os homens? Estão desconectados do princípio da natureza, com o princípio feminino, da mãe, da terra, daquela que nutre. Estão se vingando da mãe. Nós estamos com isso acontecendo agora. Um homem se vingando da mãe, da dor do abandono. Do pai também, né? Porque também está ali junto, abandonando. Do pai, da mãe, do espírito e da matéria. Estamos se vingando disso. Aqui, poxa, vocês estão assistindo uma palestra dessa, vocês já estão trabalhando isso de um certo nível, vocês já estão se olhando. Mas imagina isso, gente, naquela faixa mais pobre mesmo. Isso cria violência. Isso cria esses seres que matam, que estupram, que estão com muito ódio. Um bebê que é amamentado até os 6 meses, segundo pesquisa, ele não consegue cometer um assassinato na vida. Porque teve conexão com a mãe. Só aquele ser que vem, não foi querido, não foi desejado, nasceu sobre trauma e não foi amamentado, não teve aleitamento materno, se torna propenso a cometer uma violência de matar outro ser. Tá tudo lá no começo. Assim como é a semente, é o fruto. Não é profundo isso? É sério. Então, a gente está nesse momento da humanidade onde a gente precisa trazer consciência, e essa consciência precisa ir para a raiz das coisas. Precisa ir lá no começo das coisas. É onde qualquer coisa é curada. É na causa. Não adianta a gente curar os efeitos, não adianta a gente armar a população. Vamos colocar arma na mão de todo mundo, né? Como diria aí o mito. Vamos armar todo mundo, vai acabar a violência. Vai nada. A violência começa lá, no nascimento. Isso vai transformar a nossa sociedade. A gente colocar mais amor, mais consciência no início. Se a gente colocar mais amor e mais consciência no início, todo o resto depois vai prosperar.
Para aqueles que receberam, então vocês que estão aí, quem está assistindo, quem vier assistir isso, falar, e o que eu faço agora? Poxa vida, né? Já nasci, não dá mais para voltar para a barriga da minha mãe, não tenho mais o que fazer? Claro que tem. O DNA é moldável, a informação pode ser ressignificada e você pode ressignificar a informação do seu nascimento a partir da consciência, a partir de sentir os sentimentos negados que estão guardados no seu corpo. Por isso que agora estão surgindo terapias que têm essa capacidade de ajudar a gente a ressignificar tudo isso. E se eu posso dizer para vocês que algo vale a pena para você fazer, é isso. Porque você vai na raiz das suas questões. Quais são essas terapias hoje? E eu fui atrás delas porque, na verdade, eu não fui atrás delas para passar isso para vocês. Eu fui atrás delas por causa da minha história, que eu nem vou contar aqui agora para vocês, mas que é profundíssima e só foi solucionada quando eu fui lá na origem. Porque chegou uma hora que eu já não sabia mais o que fazer. Eu já tinha feito... Não consigo nem dizer para vocês. Do mais simples até o mais radical. Se falasse para você, ó, fica com a cabeça só para fora, com formiga em volta, durante 4 dias sem comer, eu fazia isso. Tamanho da dor que eu sentia. Já fiquei em caverna, já fiz sauna sagrada, já tomei plantas que vocês nem sabem o nome, para ir atrás dessa história. E só quando eu acessei a história da minha origem é que eu consegui realmente fazer uma transformação. Isso é o que eu estou trazendo agora. É isso que eu quero levar para mais pessoas. Hoje vocês estão aqui através da Virada Sustentável, mas eu faço o processo Nascer e Renascer, que agora, se eu não me engano, na casa só vai ter em outubro, a gente acabou de fazer, veio bastante gente, né? Que eu recomendo vocês fazerem, são 5, 6 horas de processo, tá? Onde eu vou aprofundar mais causa e efeito de várias coisas, aí vai ficar mais claro para vocês encontrar a mentira pessoal, entender vários, né? Porque eu coloquei aqui para vocês um pouquinho só da cesariana, mas ó, é cesariana, parto prematuro, imateraturo, fórceps, cordão no pescoço, parto induzido, anestesia, incubadora, parto prolongado, e nossa senhora, é bastante coisa. E cada um veio de um jeito para esse mundo, né? Então, e aí eu faço esse trabalho, vou lançar em breve um trabalho que vai para um grupo maior de pessoas mesmo, porque vai ser online, chama Conhece-te pelo seu nascimento, tá? Como o conhecimento do seu nascimento, dos traumas do seu nascimento, pode te liberar do sofrimento. Porque é possível. É possível porque eu sei e eu faço isso com outras pessoas. Mas também existe forma de fazer isso individualmente, tá? Aí o processo é bem mais profundo também. Com que tipo de terapias que funcionam para isso? A melhor de todas é você trabalhar isso no teu corpo através de respiração bioflow. É uma respiração não catártica, que em 1 hora você deitado, acompanhado de um profissional, eu sou profissional, mas existem outros profissionais, eu vou fazer uma leitura da sua respiração. A respiração é um reflexo dos seus traumas. Você respira como vive, vive como respira. Se você respira pouco, você pensa muito, tem muito medo. Respira bastante, respira bem, tem menos medo e pensa pouco. Os traumas, eles ficam gravados. E se você está respirando pouco, você pode reparar, quando você respira menos, é a tensão, é o medo, contrai. Você está contraído. Quando você está aberto, está em paz, não é assim que as pessoas respiram? Por isso que quando você fala para a pessoa, né, relaxar, respira que passa, não é? A respiração, ela trabalha com a mente e trabalha com a energia. É um triângulo. Mente, respiração e energia. Você muda a sua respiração, você muda a forma como a mente atua e muda a sua energia. Então, se a tua energia ainda está vibrando no medo, você muda a sua respiração e aí você muda a sua energia.
Então, Bioflow é uma delas. Para traumas de nascimento também existe a terapia transgeracional, reprogramação de DNA, e também o Theta Healing, que é outra terapia que funciona bem. O Theta Healing, quando você já tem um mapa daquilo que você conhece como sendo as principais traumas que você teve de nascimento. Porque aí você já chega direto pro Theta Healer e fala, ó, questão de não ser desejado no nascimento, gestação conturbada, quase abandono, meu pai viajou e foi embora, abandonou minha mãe, e lá. Aí você já vai direto nas histórias. Mas essas questões a gente descobre... Você pode descobrir no processo, tá? Ou em terapia individual. E uma outra quarta, que é muito boa também, é a constelação familiar, tá? Porque tudo isso também, no fim das contas, a forma como você nasceu é um reflexo de toda a sua geração, todos os seus ancestrais, é uma história. Geralmente, a conexão do seu nascimento é ligado com a sua mãe, você nasce sua filha, conecta com seu filho, é uma coisa transmitida, não é uma coisa separada que é só sua. Então a constelação familiar, ela trabalha muito bem isso. Então a maneira como a gente cuida, e a nossa sociedade vai mudar na maneira como a gente cuida para trazer novos seres ao mundo. Em 1, 2 gerações, se a gente conseguisse hoje já fazer uma transformação na forma de trazer esses seres ao mundo, a 3ª geração já seria uau! 4ª, 5ª. Eu sonho, imagino uma sociedade nesse mundo, nesse planeta, daqui, sei lá, 100 anos evoluída. Isso vai ser assim, tipo, vamos ter um filho. Preparação para ter um filho. Consciência e intenção. Gestação consciente. Parto humanizado. Muito amor. Gente trazendo aquele ser, cantando mantra. Sabe? Na água, né? Com golfinhos. É assim que a gente vai sonhar. Então, aliás, vamos fazer isso. Então, vamos fechar os olhos, vamos sonhar isso junto, tá? Quem estiver em casa também, pode ficar acesa mesmo. Quer vir sonhar aqui com a gente? Vou colocar uma música só pra gente finalizar essa palestra. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de finalizar? Eu quero. Pergunta. Nesse processo que você dá, que é o curso, né? Uhum. Eu já até vi no site. Assim, a minha preocupação é, de repente, eu acredito que deva acontecer algumas experiências, né? Isso. Do parto. Aí, de repente, nessa experiência, eu vejo alguma coisa não muito agradável, assim, talvez traumatizante. E como que eu vou sair daqui? Ela falou da experiência do processo de sentir alguma coisa traumática no processo do nascer e renascer. Ele é feito para você sentir o nascimento de uma forma humana, como ela aconteceu, sentindo a própria dor, mas existe depois um outro nascimento que ressignifica esse para você se sentir que está tudo ok. E a gente não vai ficar, de repente, fora da caixinha, assim. Acontece de precisar, às vezes, você trabalhar, elaborar algumas questões, porque se você vai dar uma mergulhada e ver alguma coisa com relação a isso, muitas vezes é necessário realmente sei lá, em alguns casos é necessário, às vezes, um acompanhamento, uma conversa, para poder ressignificar, elaborar melhor o processo, tá? E aí eu dou esse suporte também para fazer isso. Então é uma pergunta que algumas pessoas fazem, né, para poder clarificar que é muitas vezes necessário a gente também trabalhar, ressignificar, porque pode ser difícil mesmo, né? Acontece mesmo, né, de acessar, né? A Deva acessou, mas foi ótimo, né? Depois que você acessou, né? Ficou uma semaninha meio difícil para você, não ficou? Uns 3 dias, na verdade. Uns 3 dias ela ficou assim, tipo, uau, que foi isso que eu vi? Só que aí abriu para ela várias respostas, que ela também até hoje tá linkando, sabe? Porque, assim, a minha opinião, né? Assim que eu penso, eu trabalhei em centro obstétrico. Então eu vi muitos nascimentos, e a maioria dos nascimentos não muito agradáveis, né? Sim. Com muita intervenção e tudo mais. Então, acho que todo mundo acho que vai ter muitos problemas.
Né? O pessoal tá doente, né? A humanidade está doente por conta disso. Eu nasci em 75, mesmo nascendo de parto normal, eu acredito que não tenha sido um parto humanizado, com amor e carinho. O médico provavelmente deve ter me esticado toda, ter dado um tapa na bunda, né? A separação da mãe. A maioria dos partos, na verdade, quando a gente vê nos processos aqui, as pessoas lidam com processos de partos traumáticos. A gente faz depois um outro renascimento para, vamos dizer, amalgamar a sabedoria desse parto difícil. Porque existe também isso, né? Que eu falo para as pessoas. É perfeito do jeito que foi. Tá tudo certo. Você, com consciência, voltar e sentir a dor dessa criança, com a consciência de que está observando essa dor e está conseguindo se desidentificar e deixando aquilo embora, isso é libertador também. Não é para sentir isso e guardar isso como é isso, simplesmente. É para deixar isso embora. Os sentimentos que estão negados lá no corpo, sabe? Coisas que você não quer ver. Com certeza também, posso dizer, um processo para pessoas que buscam autoconhecimento, tá? Não sinto que eu vou fazer ele nessa profundidade, assim, para pessoas que não estão preparadas também, né? Eu sinto que ele também tem que ter esse cuidado para as pessoas que querem ver isso também, que sentem que podem encontrar resposta para isso. Se não é o momento daquela pessoa, ok, não vamos fazer uma coisa antes da outra. Às vezes o processo de consciência, de autoobservação, ele leva um tempo até chegar numa profundidade dessa. Aí quando chega numa profundidade dessa, a pessoa já está mais preparada, ela vai. Chegou não muito preparada, daí depois talvez precise de suporte. Tá bom? Então a gente vai fazer aqui uma... Não sei se estava no seu roteiro, mas acho que faltou o quarto... Que são as 6 primeiras horas, eu falei, né? Como é você recebido, o quarto sexto. São as primeiras horas junto com o quarto. Então, o quarto sexto, né? Depois do nascimento, são como é que você se sente recebido, como que aquelas pessoas que estavam ali, qual o nível de consciência daquelas pessoas que estavam ali, bateram, deram um tapa na bunda, tiraram você, sabe? Conversaram, qual é a conexão que tinha dessas pessoas. Nas primeiras horas que você nasce, elas vão dar esse processo de socialização e de como você se sente recebido também no mundo. Eu que entendi. Tá bom? Não, mas tá tudo bem. Então aqui a gente vai fazer, para fechar essa virada, uma visualização, tá bom? Eu vou colocar uma música e vou conduzir uma visualização de um sonho mesmo, tá bom? Vamos sonhar junto? Quer apagar a luz? Pode apagar. Essa aqui e aquela ali. Para criar uma nova sociedade, onde os seres, o princípio masculino e o princípio feminino, têm conexão, estão em paz entre si, onde eles compreendem que eles se complementam, o homem e a mulher. Que essa nova sociedade, que esses novos tempos, esse homem e essa mulher possam estar bem com seus pais biológicos, com seus portais, estando bem com aqueles que os trouxeram, eles vão estar bem entre eles para ser um casal. Estando bem com seu princípio masculino e feminino, vão a partir da intenção clara desejar um filho, uma filha nesse mundo que possa trazer o melhor dos seus dons e talentos,
para servir a humanidade, para integrar mais ainda o masculino e o feminino, e para dar a esse mundo mais criatividade, o melhor da sua capacidade, o melhor do seu ser. Então vamos visualizar seres nascendo nesse mundo com muito amor, com muita consciência, seres nascendo como alguns já nascem com um sorriso, com os olhos abertos, olhando para sua mãe, olhando para o seu pai e já reconhecendo o amor e a conexão. Que esses seres possam crescer nesse mundo respeitando a natureza, respeitando as águas, respeitando as matas, florestas, oceanos, os animais, pois eles se sentem parte de tudo. Eles se sentem conectados à vida que os trouxe e a vida que nutre tudo. Abençoadas sejam as novas gerações. Abençoada seja a nossa geração que agora pode transformar o trauma em compaixão. Abençoado seja essa humanidade que se reconecta com o Pai Celeste e a Mãe Divina e cria uma fraternidade de apoio mútuo, de verdade, e de amor. Gratidão. Gratidão a vocês que estão em casa. Quero agradecer ao Eno Academy, onde eu tive acesso a esse trabalho pela primeira vez, ao Instituto Bioflow de Fanny Van Laer, a Ciência do Início da Vida, da doutora Eleonor Luzes, que compilou, através de uma tese maravilhosa, informações do mundo inteiro sobre o nascimento. E também a essa casa. E a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada.